Hoje nós vamos falar sobre aliança. O tema desse mês de dezembro é aliança. E nesse dia 1º de dezembro, nós vamos falar sobre a aliança de Deus com Noé. Você já deve ter ouvido essa história, você já deve ter ouvido ou visto essa história na TV. A história é que Noé foi chamado por Deus para uma missão. E Deus fez com Noé uma aliança. E Noé simplesmente cumpriu e obedeceu. Hoje nós vivemos num mundo onde o fast food é o que toma conta das nossas vidas. Hoje nós estamos num mundo em que a rapidez e a evolução está andando lado a lado para que tudo venha acontecer de uma forma ou de outra, rápido. Hoje as construções têm os pré-moldados que vem tudo pronto, estaca, coloca ali, já está pronto uma casa, já está pronto um edifício, já está pronto uma construção. E isso faz com que as coisas sejam muito rápido e evolua de uma forma em que quando a gente pisca, já aconteceu. E nós hoje não temos mais a paciência de ter aquele cuidado de aguardar se cumprir uma promessa que Deus fez conosco. Deus fez uma aliança conosco, fez uma promessa, e muitas vezes nós não temos paciência de aguardar com que essa promessa seja cumprida, ou essa aliança seja a que venha acontecer em nossas vidas. Isso nós não temos mais paciência, não é verdade? Hoje nós queremos tudo para ontem. Para quando? Quanto tempo? Para agora ou depois? Ou para ontem? Tudo isso a gente tem que prestar bastante atenção. Antigamente, a minha mãe falava que tudo era no fio do bigode. As pessoas tinham palavras, quando falavam algo, elas cumpriam. Muito difícil de alguém dar para trás. Hoje ainda a gente encontra alguns remanescentes que ainda falam disso, né? Para mim eu não quero saber de contrato. O que eu quero hoje é só na palavra, no fio do bigode. E o que eu falar vai ser falado. E o que eu fizer, essa aliança que eu fizer contigo vai ser cumprida. Boa noite, Teca, minha irmã querida, lá de Santa Catarina. Congrega na igreja 100. E vai batizar agora, acho que é dia 11, né, minha irmã? Deus abençoe, viu? Então hoje nós não queremos nada disso. Nós queremos tudo para ontem. E hoje a palavra é uma das coisas que menos tem valor. Por isso que hoje tudo é no contrato, tudo tem que estar escrito, tudo tem que estar provado. Porque hoje a aliança que a gente faz com outra pessoa às vezes não tem valor. Boa noite, Ramon, graça e paz. Boa noite, Dudu, graça e paz, meu irmão. Então hoje o que a gente faz, hoje não tem muito valor. E o que Deus, quando Deus chamou Noé, simplesmente, ele chamou Noé para uma aliança, para uma missão. E aos olhos dos homens, uma missão impossível. Mais ou menos isso. Uma missão impossível, porque não chovia naquela época. Não tinha nenhum indício de chuva. Não existia chuva. Existia uma relva que regava a terra, mas não de nuvens sendo construídas e águas caindo do céu. Isso não existia. E Deus olhou para Noé e viu Noé uma pessoa compromissada que ele poderia contar. E aqui em Gênesis, no versículo, se eu não me engano, Gênesis 6, no versículo 19, se eu não me engano, do 9 ao 19. 9. Isso. Diz assim: E o Senhor ordenou a Noé que construísse uma arca, na qual a sua família e tudo que vive de toda a carne fosse salvo do dilúvio. As águas dos dilúvios destruíam os iníquos e todas as criaturas que viviam na terra, exceto as que estavam dentro da arca. Quando as águas do dilúvio baixaram, Noé e sua família saíram da arca. E o Senhor deu-lhe um mandamento e estabeleceu com eles o convênio ou a aliança que havia feito com Enoque. Preste bem atenção, Deus chamou Noé para que Noé construísse uma arca. E essa arca, aos olhos dos homens, era algo impossível. E Deus não queria que ele construísse qualquer arca, qualquer barco. Não, Deus deu toda a medida, as madeiras, a forma como ele tinha que fazer, para que tudo que entrasse dentro da arca suportasse aquele dilúvio, aquele período, aquele tempo de 40 dias e 40 noites, sem pisar o pé na terra. E aí toda a terra foi destruída. Tudo que estava ao redor da arca foi destruído, exceto tudo que estava dentro da arca. Essa foi a promessa de Deus, essa foi a aliança de Deus com Noé. Só que Noé simplesmente acreditou na palavra. Irmãos, quando Deus mandar, você vai e faz. Independente se vai demorar tempo ou não, se vai demorar um século, como demorou a arca ou não.
O importante é que você entenda que a aliança, quando você faz com Deus, essa aliança ela precisa ser permanecida. Porque uma aliança bem feita e cumprida com Deus, ela gera vida e não morte. E Noé, por causa dessa obediência a Deus, cumpriu a sua tarefa de construir a arca e salvou a sua família. Ei, irmão, qual aliança que você tem feito com Deus que tem salvado a tua família, aqueles que estão ao teu redor? Ou simplesmente você faz igual muitos fazem por aí, coloca uma aliança em xeque com Deus, fala: Senhor, se o Senhor me livrar dessa prisão, eu vou fazer uma aliança contigo e vou te servir. E quando o Senhor cumpre a aliança, começa a iniciar o processo, a pessoa, quando recebe a liberdade, simplesmente ela abandona, quebra a aliança. A aliança, ela é redonda, sem nenhuma emenda, feita de uma forma em que não pode ser rompida. O dedo cai, mas a aliança permanece. Nós temos que entender que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender de nada que ele fez ou que ele faz, ou que ele falou para você que iria fazer. Simplesmente, quem quebra essa aliança somos nós, seres humanos. Adão tinha uma aliança com Deus, Deus visitava ele todo dia. No final do dia, o Senhor ia lá perguntar para Adão: Adão, o que tu fez? Ah, Senhor, eu coloquei um nome nesse animal aqui. Que animal é esse, Adão? Girafa. Girafa tinha nome? Não. Mas Adão achou que era uma girafa e deu nome a uma girafa. Ah, e aquele ali, Adão, é boi. Tinha nome de boi? Não, mas eu achei que era um boi. Deus poderia ter feito tudo isso, mas não, ele tinha uma aliança com Adão. E Adão quebrou essa aliança e ainda colocou a culpa na mulher. Enquanto a mulher comeu o fruto, não aconteceu nada. Porque a aliança que Deus tinha não era com ela. Deus tinha aliança com Adão. Mas quando ela deu para Adão comer, que comeu, abriu seus olhos. E eles começaram a ver coisas que ele não via, que eles não viam. Começou a enxergar que estava nu, sem nada a oferecer. Antes, eles já viviam de uma forma diferente, mas eles não enxergavam, porque Deus tinha uma aliança com eles e fez com que os olhos deles não enxergassem nada disso, porque não existia maldade. Mas a partir do momento que quebra a aliança, os nossos olhos começam a ver coisas que não é para ver. Noé, em momento nenhum, quando estava aliançado com Deus, ele quebrou a aliança. Ele via ali uma esperança, porque se Noé, vamos aqui imaginar, que se Noé tivesse quebrado a aliança com Deus, ele iria construir a arca, ele ia arrumar um monte de desculpa. E é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. Quando a gente quebra a aliança com Deus, a gente arruma um monte de desculpa. E as pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes dependem de nós para muitas coisas, para tudo às vezes, ela também é atingida. E acontece com que as pessoas que estão ao nosso redor também reflitam todo o mal que acontece conosco. Não é verdade? O Ramon diz assim: aonde está a arca que Deus mandou cada um de nós construir? Os filhos de Noé só entraram na arca por causa da fidelidade à aliança do pai com Deus. É isso mesmo. Quando a gente é chamado e recebe uma missão e aceita essa missão, nós fazemos um pacto, nós fazemos uma aliança, nós fazemos algo que temos que cumprir. A gente não pode simplesmente abandonar no meio do caminho. Hoje eu estava falando para uma funcionária minha, a Ariane, e eu falei para ela: Ariane, hoje eu penso muito em fazer alguma coisa, porque eu não quero começar para não terminar, eu não quero dar início e não concluir. Eu não quero. Eu preciso concluir o que eu estou fazendo hoje, para que sobre tempo, para eu iniciar uma outra coisa. Muitas vezes nós queremos fazer tudo de uma vez ou de uma vez por todas, né? Vai acabar o mundo amanhã, então a gente vai para academia, a gente vai para ginástica, a gente vai para pilates, a gente começa a correr, começa a caminhar, a gente começa a ir para a igreja, daqui a pouco da igreja a gente está na bateria, já está no som, já está na portaria, já quer fazer tudo e no mesmo tempo não faz nada. E daqui a pouco está sobrecarregado, daqui a pouco não está conseguindo mais fazer nada, pensar em nada, executar nada, porque está juntando tudo, fazendo tudo ao mesmo tempo. E hoje eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho a minha live dia de quinta-feira, que é um compromisso que eu tenho
de estar aqui ministrando essa palavra. Porque muitas pessoas estão assistindo, muitas pessoas assistem depois e me mandam no direct o que Deus falou com ela. Então isso está sendo uma missão que Deus me deu para realizar. E é o que eu estou fazendo. Eu tenho a quarta-feira, onde eu presto culto, lá na Associação Curados por Cristo. Também não abro mão. E quais os dias que eu tenho? Segunda, terça, sexta, sábado e domingo. Mas terça-feira eu tenho culto. Quarta-feira eu tenho culto, também lá na Casa de Recuperação. E quinta-feira aqui, na live. Mas sexta, eu tenho dia livre. Sábado, eu tenho dia livre. Domingo, eu tenho dia livre. Ah, Cário, mas por que você não faz nesses dias? São dias livres. Não são dias para serem ocupados. São dias em que eu preciso para mim, para minha família, para distrair a minha cabeça. Se eu já faço de segunda a quinta, então eu tenho que distrair, porque eu trabalho todos os dias. Fazendo a obra de Deus, eu faço todos os dias, mas tem algumas funções que precisam do nosso tempo, precisam do nosso estudo. Então, eu na segunda-feira faço teologia. Quando acabar o curso de teologia, aí eu posso ocupar a segunda-feira com outra coisa, com outro estudo, para que eu não venha me atrapalhar, como já me atrapalhei durante muitos anos. E eu te dou um conselho: tenha tempo para você. Tenha tempo para a sua família. Tenha tempo para você distrair a sua mente, a sua cabeça. Quanto tempo faz? Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Quanto tempo faz que você não viaja com a sua família? Mas espera aí, cara, eu não tenho dinheiro. Não estou falando viajar para o Nordeste, para fora do país. Não. Eu estou falando viajar aqui, ó, a 100 quilômetros. Ir na Ilha Bela, Marizias, Boiçucanga, aqui Toque-Toque, Caraguatatuba, lugares perto. Aqui, Pedro de Toledo, Praia Grande, sair com a sua família, dormir fora de casa. Quanto tempo faz? E você acha que está certo? A tua desculpa é o dinheiro? Ou é a falta de tempo? Atarefada todo tempo, todo momento, tendo coisas para fazer todos os dias, trabalhando em excesso, na igreja em excesso, trabalhando também na igreja em excesso. Hã? O que você está fazendo? Hein? Muito tempo ou pouco tempo? Você precisa de um tempo para você. Daqui a pouco, a vida passa. Esses dias eu fiz um culto fúnebre e eu falei que a vida é um sopro. Acabou. Acabou. Não teve mais tempo. Já foi. Como a gente vai viver se já acabou? Acabou. Ô irmão, José Márcio, se essa é a palavra para você, irmão, aguenta ela aí, ó, e já marca uma viagem agora. Nem que seja ali, Campo do Jordão, rapidinho, bate e volta, mas faz. Pai do Senhor, minha irmã de Santa Catarina, também de Porto Belo, a Vivian. Olha que bênção. Então, irmãos, é necessário você ter um tempo para você. Noé, ele estava ali, arrumando a arca, montando a arca, mas ele tinha tempo para a família, em pensar na família, porque tudo que ele estava fazendo ali naquele momento, ele estava fazendo pela sua família, entendendo que Deus tinha um propósito na vida dele. Olha isso. Isso faz com que as coisas seja mais prazerosa de ser feita. Os seus filhos, eu acredito também que ajudaram. Sua esposa ali, todo mundo ali empenhado, trabalhando 100 anos. Noé não era carpinteiro, Noé não era marceneiro, Noé não era pedreiro, não tinha noção nenhuma de bater martelo, nada disso. Noé era agricultor, vivia da agricultura. Às vezes Deus te chama, irmãos, presta bem atenção, isso é algo muito importante. Às vezes Deus te chama para uma função, para uma determinada função, e você nem inicia porque você não consegue, não é chamado para essa função. Ei, presta bem atenção. Quem te capacita é o Senhor. Não é você. Quem te capacita é o Senhor, aquele que te chamou. Se ele fala, vem, tu vai vir. Pedro, quando viu Jesus andando pelas águas, ali achando que era um fantasma, Jesus falou, não fique atemorizado, sou eu. Aí Pedro falou assim, Jesus, se é tu, permita que eu vá contigo pelas águas. E Pedro, começou a andar sobre as águas. Quem já andou sobre as águas? Porque ele obedeceu a voz de comando. Ele entendia que se Jesus estava ali, ele poderia andar. Mas teve um momento que as ondas, os ventos começaram a bater em Pedro, e Pedro se distraiu e começou a afundar. Mas quando ele estava afundando, ele clamou, Jesus, me salva. Jesus não estava longe, Jesus estava ao seu lado. Simplesmente estendeu a mão e o puxou para cima. E Pedro voltou como para o barco?
Nadando? Não, ele voltou andando, gente. Quando Deus pede para você fazer algo, independente se você já fez ou não, só obedeça, permaneça, cumpra aquilo que o Senhor quer te usar, aquilo que o Senhor quer que você faça. Preste bem atenção, você não precisa ser capacitado. Noé era agricultor e fez a arca que salvou a humanidade, porque hoje nós estamos aqui por causa de Noé. Porque a Bíblia fala que tudo morreu, só sobreviveu aquilo que estava na arca. Poderia ter acabado tudo, o mundo não existisse, nós não estaríamos aqui nessa noite, nessa live, nesse momento, não estaríamos. Mas o que Deus fez? Teve misericórdia, encontrou um homem justo, um homem que andava com Deus, como diz a música, né? Um homem justo e bom. Ele andava com Deus, não era um homem legal, muito especial, ele andava com Deus. É dessa forma que nós temos que ser visto por Deus. Nós temos que ser visto como uma pessoa que, independente do nosso intelecto ou daquilo que a gente acha que faz de melhor, o Senhor ele nos capacita para isso, para tal função. Isso é importante você entender, porque é o Senhor que te capacita. Pedro andou sobre as águas. Pedro voltou andando sobre as águas. Afundou no momento, afundou, mas quem estava com ele era Deus. E Deus simplesmente pegou na sua mão e colocou ele de volta no caminho. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, se Jesus te dá a voz de comando para fazer, faça. Se o Senhor manda, faça. Só não faça se ele não mandar, ou se você não estiver ouvindo a voz dele. Mas se você não ouvir e for um desejo do seu coração, consulte-o, para que você se suceda muito bem, para que tudo que você faça seja bem sucedido, seja bênção na vida das pessoas. Fale com Deus. Josué, por um momento, ele consultava Deus em tudo, mas por um momento ele deixou de consultar. O que aconteceu? O inimigo chegou no seu arraial, fingindo ser amigo. E o que ele fez? Falou que estava com os pães bolorentos, falando que estava com as suas sandálias gastas, suas roupas velhas, de tanto andar, até chegar a Josué. Mentira! E por que Josué não orou a Deus nesse momento? Porque simplesmente passou despercebido. Mas Deus era com Josué. Deus não deixou que nada acontecesse com Josué, mas poderia ter acontecido, para ele aprender. Assim também nas nossas vidas, se a gente consulta a Deus em tudo, é em tudo. Consulta a Deus em tudo. Tudo que você fizer, consulte a Deus. Porque se ele falar, faz, você pode fazer sem medo, mas eu não sou vocacionado para isso. Faça, que o Senhor vai te capacitar. Ou se ele não te capacitar, ele envia outro para estar do teu lado e fazer com que aquilo que ele te prometeu seja um sucesso. Você crê? Se você crê, diz aí amém, pô. Compartilha aí essa live com alguém. Alguém vai precisar ouvir isso, cara. Eu amo essas coisas de fio de bigode. Eu ainda sou meu velho. Eu ainda tenho esse negócio comigo. Eu perco, mas eu cumpro. Independente. Entendeu? Eu cumpro. Porque eu acredito que o homem tem que ter duas palavras. Sim, sim. Não, não. Passar disso, procedência maligna. Não tem outro termo. Eu gosto de cumprir aquilo que eu faço. Ou falo. Mas também eu gosto que cumpra comigo aquilo que você combina. O Laércio diz assim, ó, o presbítero Laércio: realmente, às vezes parece difícil no início, mas temos que crer que quem nos chamou garante a vitória. Olha aí, tá vendo? Glória a Deus. É dessa forma, irmãos. Às vezes estamos passando por um momento difícil. Às vezes não queremos que Deus fale para nós avançarmos, porque nós temos medo. Nós somos medrosos. Agora você imagina, se coloca no lugar de Noé, você aí por um momento. Se Deus chegasse para você e falasse assim, algo que nunca aconteceu, mas que vai acontecer, você iria acreditar, fazer, demorar o tempo que demorou Noé? Ou você ia querer para ontem, como a gente quer as coisas de Deus? Às vezes a gente coloca até Deus na parede, não é verdade? Porque a gente quer para ontem, fast food. Mas Deus, ele nos testa para saber até onde a gente pode ir. O Laércio fala aqui, ó, Josué aprendeu observando outro homem de Deus. Exatamente, Moisés. E que possamos seguir bons exemplos. O exemplo de Noé é um deles. Noé, ele fez de tudo para agradar a Deus. A única coisa que Deus não permitiu com que Noé fizesse foi fechar a porta da arca. Porque essa porta, só ele fecha e só ele abre. Por quê? Porque eu acredito, vamos imaginar aqui, Deus destruindo o mundo em dilúvio. Por quê? Por que ele chegou a esse ponto?
Porque o mundo estava todo perdido. Hoje é diferente? Não, hoje não é diferente. Mas existe ainda os remanescentes. Existem aqueles que ainda são verdadeiros, autênticos, homens de Deus, mulheres de Deus. Existem aqueles que ainda o Senhor olha lá de cima e fala: eis ali um homem justo e bom. Eis ali um homem segundo o meu coração. Eis ali um homem ao qual eu me comprazo. Será que você é esse homem, essa mulher que Deus olha assim e fala: esse é meu servo querido? Irmãos, nós temos que melhorar muito. Nós temos que aprender muito. Nós temos? Temos, claro que temos. Nós temos que entender que precisamos melhorar muito cada dia. Para que o Senhor olhe para nós e tenha misericórdia a todo o tempo. Porque nós somos dignos de misericórdia. Porque o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente faz, só o Senhor para ter misericórdia. Porque se fosse o Senhor pensasse que nem nós, muitas vezes não tínhamos essa graça merecida. Irmãos, o mundo estava perdido. O mundo estava incontrolável. Não que Deus tivesse perdido o controle. Não é isso que eu estou falando. Homem com homem, mulher com mulher, e assim ia. E naquele lugar onde as pessoas viam Noé construindo aquela arca, as pessoas falavam assim: aí, pastor, o que você está fazendo aí? Está construindo a arca, é? Cuidado com a chuva, hein? Tiravam sarro. Pode acreditar. Se o mundo estava perdido, tu acha que os caras não iam aproveitar? Perdi um amigo, mas não perdi a piada? E assim aconteceu. Todos estavam ali, não acreditando que poderia acontecer. Poderia aquele momento acontecer igual Nínive. O profeta profetizou, o povo viu o que ia acontecer, e aí Deus perdoou. Aquele povo poderia ter sido perdoado, mas em momento nenhum eles acreditaram que ia acontecer. Mas Noé não. Noé, por sua atitude, sua aliança com Deus, firmada ali, sem ruptura, salvou a sua família. Olha isso. Salvou a sua família. Noé salvou a sua família através da sua atitude. Pergunto para você hoje: as suas atitudes em Deus, com Deus, para Deus, tem salvado a sua família? Ou tem afastado cada vez mais ela da presença de Deus? As pessoas da tua casa, elas vê você como homem e mulher de Deus? Ou ela vê você como uma pessoa que ela fala assim: para ser crente igual a esse, eu prefiro não ser. Irmãos, a tua família não está te perseguindo. A tua família simplesmente está te observando. Como a Bíblia fala, nós estamos arrodeados por uma nuvem de testemunha. E a tua família, ela te observa, mas não para te criticar. Ela te observa para querer ver você um exemplo e querer o Deus que você serve. Amém? Aleluia. Digita aí. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você está entendendo? Você precisa ser exemplo para aqueles que estão ao teu redor. Você precisa ser diferente. Você precisa ser um diferenciador ou uma diferenciada em tudo. Tudo que você faz, as pessoas têm que olhar como exemplo. Você tem que falar e ter propriedade naquilo que você fala. A minha mãe, ela falava assim para mim no começo, antes de se converter. Depois ela mudou o seu discurso, mas ela falava assim para mim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tá correto esse ditado? Era o que ela falava para mim. Eu falo para os meus filhos assim: faz o que eu faço e faça o que eu digo. Porque o que eu digo é o que eu faço. E o que eu faço é o que eu digo. E assim sucessivamente. Você está sendo exemplo? O que você fala é o que você faz? Irmãos, é momento para a gente se retratar. Todos os dias Deus nos dá uma oportunidade para nos retratarmos com Ele. Para a gente reatar a aliança. A aliança que foi perdida. A aliança que foi rompida. Sabe qual foi quando Deus secou as águas? O que Deus mandou para falar? O que seria cumprido com aquela aliança que ele tinha feito com Noé? O símbolo da aliança hoje de Deus para com o homem, de que o mundo não seria mais destruído pela água, foi o arco-íris. Lembra que sempre quando dá um dilúvio ou dá uma tempestade muito forte, aparece sempre o dilúvio. Esse dilúvio é Deus falando assim: tô aqui, hein? A aliança que eu fiz com vocês vai permanecer até o fim dos tempos. Até o final. E Deus, ele estabeleceu o arco-íris. Lindo. Colorido. Essa foi a primeira aliança com Deus. Na humanidade. Essa foi a primeira. E no Novo Testamento, o dia mais lindo foi quando aquela pedra do sepulcro se abriu.
E a vitória de Cristo triunfante. Segunda aliança. A nova aliança em Cristo, que jamais poderá ser anulada por quem foi feita com sangue, porque ela foi feita com o sangue do Cordeiro imaculado. Sem mancha, sem mácula, sem rugas, sem nada. Ele foi mudo. Em momento nenhum ele blasfemou, porque ele sabia. Agora o que eu acho engraçado era que Jesus, esses dias eu ministrei sobre passagem, aonde Jesus passou, ele curou, libertou e salvou pessoas no último dia que ele estava indo para Jerusalém para ser crucificado. Ninguém pegou Jesus, ele se entregou. Por amor a mim, por amor a você. Tudo isso que ele fez foi por amor. Por amor. Faça uma aliança com Deus. Não deixe para depois. Nossa vida é um sopro. Faça uma aliança com Deus. Se você quebrou uma aliança um dia, volte, reate a sua aliança com Deus. Senhor, eu falei um dia que ia fazer isso, isso e isso, passei a não fazer mais. Senhor, eu falei para o Senhor que eu ia cumprir isso, isso e isso, e não fiz um terço. Senhor, nesse momento eu me arrependo e volto. Aquela fala que eu falei naquele tempo, eu volto hoje, Senhor, e vou começar a praticar aquilo que eu falei para o Senhor que ia fazer e não fiz. Aquela aliança que eu fiz com o Senhor antigamente, eu quero reatar hoje, no dia 1º de dezembro, irmãos. O ano está acabando. E o que você está fazendo da sua vida? Como a sua vida está? Melhorou quantos por cento? Quanto por cento ela melhorou depois que você largou de mão as coisas do Senhor, as coisas que o Senhor tem te dado, feito de você uma obra-prima, mas você largou de mão porque quebrou a aliança. Entenda que Deus, ele quer que você reate a aliança com Ele, porque Ele quer cumprir na tua vida aquilo que Ele e você sabe muito bem que foi feito como um pacto, no momento que você mais precisou. Eu quero terminar essa live com um testemunho meu. Quando eu estava no hospital, eu fiz uma aliança com Deus. E hoje eu contei no cemitério, eu fui no enterro hoje da minha tia que faleceu, e eu estava comentando com uma moça, evangelizando ela, e falei para ela, não quebre a aliança que você fez com Deus. E eu falei para ela, me belisca aqui. Ela me beliscou. Eu falei, ai, tá doendo, eu sou de carne e osso. Mas eu fiz uma aliança com Deus. E já fazem 20 anos que eu estou nessa aliança com Deus e eu não quebrei a aliança com Deus. E nesses 20 anos, Deus fez muitas coisas na minha vida. Me provou em muitas delas. Passei por muitos processos. E entendendo hoje, depois de 20 anos, um propósito. Em que no início, há 20 anos atrás, fiz uma aliança com Deus. Mas você pergunta para mim assim, mas Cário, mas em momento nenhum você pensou em quebrar a aliança? Claro que eu pensei. Sou um ser humano, preciso ser aperfeiçoado todos os dias. E fraco, e frágil, e de uma forma racional, mas emocional. Preste bem atenção. Eu falei para Deus assim, Deus, se o Senhor me curar dessa doença que não tem cura, eu vou te servir para o resto da minha vida. Foi um período muito longo até chegar a minha cura, porque passei por um processo. E Deus, ele me curou. Depois que ele me curou, eu falei assim para mim mesmo, agora que eu estou curado, eu vou começar a ir pro samba, vou arrumar um grupo, vou fazer isso, aquilo outro. Já comecei a montar, vou começar a fazer excursão, fazer isso, fazer aquilo, tudo que eu fazia antes. Deus chegou no meu ouvido e bradou assim, ei, você esqueceu da aliança que você fez comigo? Se você quebrar essa aliança, você vai ficar vulnerável. E eu não tenho nada a ver com isso. Porque quem quebrou a aliança e quem está querendo quebrar a aliança é você. Eu permaneço aqui. Eu sou Deus fazendo, eu sou Deus não fazendo. Mas com você, como foi feita a aliança, eu vou permanecer. E você vai permanecer em mim? Rapaz, eu comecei a chorar. Falei, não, Deus, eu vou permanecer em ti. Se o Senhor tirou tudo que era pedra de tropeço na minha vida, por que eu vou olhar para trás e querer reconstruir tudo de novo? Porque, para quem não sabe, nós somos destruidores de ponte. Nós não somos simplesmente pessoas normais, nós somos destruidoras de ponte. Por onde passamos, destruímos as pontes. Para quando olharmos para trás, não queremos mais construir as pontes quebradas. Entendeu? Então nós temos que seguir para o alvo, nós temos que seguir para frente. Para frente é que se anda, para o alvo é que se olha, porque quando você olha para o alvo você tem direção. E a direção de Cristo é a melhor coisa que tem.
é você ter uma aliança com Deus e cumprir essa aliança com Deus. Porque se você cumprir, Ele vai cumprir também. E hoje, estou aqui interrupto, 20 anos na presença de Deus. Cara, e você tem medo de desviar? Eu me cago de medo. É sério. Eu morro de medo. Morro de medo de desviar, de sair da presença de Deus. Sabe por quê? Porque eu me conheço, eu não presto. Eu não valho nada. Eu não valho nada, gente. Pensa num cara que é muito doido, sou eu. Então eu quero usar de toda loucura para as coisas de Deus. Eu quero usar da minha loucura para ganhar pessoas para o reino do Senhor. Para ganhar pessoas para Jesus. Para atrair pessoas para perto de Jesus. Não para longe. De jeito nenhum. E se você não tem feito isso, comece a fazer. Se você quebrou a aliança, reate. O Senhor, Ele é misericordioso. Ah, mas o que eu fiz é muito grave. Reate. O Senhor não liga para isso. Reate a aliança, porque o Senhor, Ele vai te abençoar, vai te restaurar. Em Ageu fala da glória da segunda casa. O templo do Senhor vai ser construído, e quando for construído, a glória da segunda casa é muito melhor do que a primeira. A Bíblia fala em Ageu que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Se um dia a tua casa caiu em ruínas, a segunda, com Deus, ela vai ficar uma benção. É isso mesmo. Fraldas gospel, é isso mesmo, ô Jean. E eu vou falar um negócio para vocês. Deus tem me sustentado, tem me dado graça, tem me levado a lugares onde eu nunca imaginei estar. Mas se eu tivesse quebrado essa aliança, talvez eu não tivesse nem aqui. Tivesse morrido já há muito tempo. Porque eu vou falar, só andava em lugar ruim, errado. Só andava com pessoas erradas, fazendo coisas erradas. E você acha que Deus, se eu tivesse quebrado a aliança, Ele ia ficar me livrando todo o tempo? Se Ele quisesse, sim. Tivesse um propósito muito grande na minha vida, como teve. Mas eu iria arriscar? Não, nada. Se eu vi que com os outros deu errado, comigo vai dar certo? Vai não. Então prefiro aqui. Prefiro estar aqui na presença de Deus. Se estiver mancando, eu vou. Se estiver machucado, eu vou. Se estiver doendo, eu vou do mesmo jeito. Mas é melhor estar na presença de Deus, agradando a Deus, do que aos homens. Na presença de homens que não podem fazer nada por nós. Igualzinho a nós, mortais. Que a qualquer momento pode perder a vida. Então, irmãos, preste bem atenção. Retome a aliança com Deus. Faça igual Noé. Não quebre a aliança. Permaneça firme e fiel, que através de você, pessoas vão ser salvas. A humanidade pode estar nas tuas mãos, assim como teve na mão de Noé. Noé não sabia essa responsabilidade, qual era tão grande, mas ele creu e obedeceu, e não rompeu a aliança. E Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Obrigado, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno. Essas lives, ela tem me abençoado muito, muito, edificado muito a minha vida. E eu creio que tem edificado a tua também. Receba essas palavras com amor, com carinho. E faça com que as palavras de Deus, porque essas não são as minhas palavras, são as palavras de Deus, ela edifique a tua vida, o teu lar, o teu casamento. E restaure tudo aquilo que foi quebrado. Tudo aquilo que foi perdido. Tudo aquilo que foi deixado para trás. Que hoje você faça uma aliança e coloque tudo em prática. Que o Senhor vai multiplicar sobre a tua vida 100 por 1. Creia nisso em nome de Jesus. Obrigado por estarem conosco nessa live. Obrigado por estar comigo toda quinta-feira, porque está sendo bênção. Vocês aqui toda quinta-feira está sendo maravilhoso, produtivo demais. Porque o Senhor tem falado comigo e através de mim, eu creio que pessoas têm também sido tocadas por Deus. Semana que vem, nós vamos continuar no tema aliança. E o nosso convidado da semana que vem é o pastor Edu, da Igreja Rocha Eterna. E nós vamos bater um papo. E vamos estar lendo os seus comentários aqui. E comentando em cima. Porque Deus é bom e o diabo não presta. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.